Por favor, curta o vídeo e inscreva-se no canal. Isso nos ajuda muito a aproveitar. Nossa garotinha de cabelos prateados e roxos deveria estar tendo um dia típico, mas tudo muda quando seu pai recebe a notícia de que o navio de sua mãe afundou no estreito de Arena. Ela se sente um pouco insegura, mas há algo nessa situação que parece familiar, então continua ouvindo enquanto o assistente de seu pai explica que os piratas de Saint-Tropez estavam mirando na Imperatriz Inês, que está viajando com sua mãe. Quando seu pai menciona o nome da filha da Imperatriz Inês, Ania, isso desperta todas as suas memórias de sua vida passada e, de fato, ela percebe que está dentro de um romance. Em shot, ela agarra a gola do pai e grita seu nome, Gasparda, que ele confirma, confuso. Isso faz com que nossa garota caia de joelhos ao se lembrar que Gasparda dessa Idiotiania é um vilão secundário mencionado no início do romance Vida Cor-de-Rosa da bebê princesa coroada. Para piorar, ela é apenas uma figurante que nem sequer aparece no livro principal. Aden. Ela provavelmente consegue superar isso, já que ela também não estava realmente vivendo a vida de uma personagem principal na vida passada. Mas você pode dizer que ela é diferente, pois, assim como seu padrasto, um líder de organização nacional, ela era uma agente especial. Depois de todo o seu trabalho duro, ela finalmente acreditou que seu padrasto a amaria e a aprovaria. Em vez disso, ele a enganou e atirou nela até a morte. Enfim, ela reencarnou como Leonora, a filha mais nova da casa Ultiania, e com apenas 19 anos, ela enfrentará uma doença que levará à sua morte. Mas isso não é tudo. Toda a sua família terá o mesmo destino no final. Ela pode ser uma figurante, mas nesta vida, ela é realmente amada, então promete usar seu conhecimento para mudar a história. No entanto, isso é mais fácil falar do que fazer, já que Lainey tem apenas 3 anos, então ela está um pouco emburrada no momento. Isso fez com que Noj, seu adorável terceiro irmão de cabelos loiros e olhos vermelhos, olhasse para ela com preocupação. Do outro lado, um garoto de cabelos prateados chamado Sylvester, seu segundo irmão, faz o mesmo. O cartão de visitas dessa família é Drita abençoada. É claro que estar cercada por tanta beleza faz com que ela se sinta em um mundo de fantasia, mas também traz tristeza ao saber que, como personagens secundários, eles estão destinados a morrer. Ela decide organizar seus pensamentos sobre esse mundo de romance e, como ninguém vai reconhecer os escritos do mundo moderno, ela rabisca alegremente em um pedaço de papel. Primeiramente, seu pai, Gasparda, é um duque do Império Vilena e o braço direito do imperador, enquanto sua mãe, Noelle, é uma duquesa incrível e a única almirante mulher do Império. Após dar à luz Leonora, ela partiu em uma expedição com a Imperatriz, sua melhor amiga, mas desapareceu por causa de piratas. Agora que ela pensa sobre isso, após o incidente com sua mãe, o Papa entregaria uma espécie de oráculo dizendo que uma das crianças Otiania carrega sangue imperial, dando a entender que sua mãe teve um caso com um membro da família imperial. Na narrativa, além de lamentar o desaparecimento da esposa, Gasparda se sente profundamente traído e acaba presumindo que a filha ilegítima é Leonora, levando-o a abandonar sua filha. Mesmo assim, Gasparda permaneceu leal à família imperial, e isso só aconteceu depois que Leonora faleceu. Como o elixir que poderia ter curado sua doença foi dado para Nia, que também estava lidando com a mesma condição, Gasparda cometeu traição porque não conseguia abandonar Leonora e se sentia péssimo por ter maltratado sua filha. O romance não especifica se Leonora é a filha ilegítima, mas como os outros filhos de Otiania se parecem com o pai, circulam suspeitas de que ela seja. O objetivo de Lainey agora é conseguir esse elixir, e ela tem uma ideia clara de quem vai encontrá-lo. Não será o protagonista masculino nem o imperador. Em vez disso, será seu irmão mais velho, Jacari, a quem ela nunca viu. Talvez ele seja o filho ilegítimo. Você pode estar se perguntando por que o próprio irmão dela não lhe deu o elixir, mas sim entregou para Nia. O motivo é que ele é o segundo protagonista masculino do romance, aquele típico homem do tipo faço qualquer coisa pela protagonista feminina, como você já sabe. Suas duas belas criadas, Lulu e Lala, entram no quarto para o lanche, e felizmente, suas anotações são vistas apenas como rabiscos. Quando mencionaram que o chefe Lombardi não pôde preparar o suco especial que ela gosta, Lainey ficou triste, pois quer aproveitar seu privilégio antes que se espalhe a notícia de que ela é uma filha ilegítima, já que ninguém mais irá apoiá-la. Naquela noite, uma forte chuva cai, e Gasparda normalmente ficaria ao lado dela nessas situações, mas sua ausência apenas confirma que agora ele está convencido de que ela não é sua filha. Ela está preocupada que toda a mansão já tenha ouvido o boato, mas logo se recompõe, pois sabe que não vai sobreviver se ceder ao medo. Então, ela dá um tapa em si mesma e se prepara para o que vier. No dia seguinte, nossa adorável Lainey, com o cabelo bagunçado em tranças, acorda confusa sobre como Lulu e Lala ainda estão agindo como se tudo estivesse bem. Logo, seu pesadelo se tornou realidade. Os cavaleiros invadiram o quarto e deram a notícia de que o duque havia emitido uma ordem para que Leonora se mudasse para o anexo. Lainey percebe Lulu e Lala tentando enfrentar os cavaleiros, e então se dá conta de que elas já sabiam dos boatos, mas que poder elas têm, não é mesmo? A pobre Lainey, com sua mochila nas costas, está tendo dificuldade para acompanhar os cavaleiros a caminho do anexo.
Um dos cavaleiros sente culpa e deseja carregá-la, enquanto o outro parece indiferente, comentando casualmente que ela é filha de uma traidora. Lainey apenas sorri, mas se fosse em sua vida passada, esses caras já teriam sumido. Quando chegam ao anexo, Nora, que vai supervisionar o local, olha para nossa garotinha com uma cara feia e até se pergunta se ainda deve tratá-la com respeito. Poxa, vamos supor que a Lainey seja mesmo uma filha ilegítima, mas dizem que ela tem sangue imperial, o que definitivamente significa que ela é nobre, sua burra, estúpida da Nora. O anexo está mal cuidado e não há criados por perto, mas Lainey sabe que não vai ficar ali por muito tempo, já que o imperador provavelmente vai chamá-la para o Palácio Imperial, considerando seu sangue imperial, ou pelo menos é o que dizem os boatos. Nora, a bruxa, fica irritada quando Lainey, com suas perninhas curtas, se esforça para acompanhar e ela manda apressar, porque tem muita coisa para fazer, diferente de alguém que só está se divertindo. Lainey percebe que ela está zombando da sua mãe, e embora isso seja compreensível já que todos são leais ao Duque, tem algo estranho nessa tal de Nora. Quando chegam ao quarto imundo de Lainey, Lainey a confronta sobre o que ela quis dizer com suas declarações anteriores, e a bruxa admite que estava se referindo à duquesa prostituta antes de corar e afirmar que, se fosse ela nunca deixaria o Duque. Lainey zomba dela, alegando que seu pai nunca se interessará por ela, o que realmente deixa Nora irritada, pois ela lembra a Lainey que o Duque não é seu pai. Na verdade, essa bruxa está intimidando uma criança de 3 anos. Lainey atingiu seu limite e é hora de começar a puxar o cabelo de Nora. Estou muito orgulhoso. Quando Nora está prestes a reagir com um tapa, ela congela ao ver o olhar intenso de Lainey. Os cavaleiros chegam e veem o cabelo despenteado e o rosto machucado de Nora, mas ela insiste que Leonora está apenas se adaptando ao novo ambiente. Lainey sabe que as pessoas vão manter distância, mas ela se recusa a tolerar maus tratos. Para evitar isso, ela habilidosamente faz o papel da garotinha fofa e diz que está com fome, fazendo com que os cavaleiros lancem olhares de desaprovação para Nora. A bruxa é forçada a sair e procurar algo para ela comer. Enquanto está sozinha, Lainey descobre quão forte seu corpo é, levando-a a pensar que talvez possua uma quantidade significativa de mana, o que a deixa aliviada agora que tem uma carta na manga para ajudá-la a sobreviver neste mundo. Depois disso, ela ouve uma batida na porta e, para sua surpresa, é o chefe Lombardi oferecendo suco especial. Mas ele para quando Sylvie chega. Sylvie questiona fremente o chefe sobre o que ele ofereceu para Leonora e se o Duque lhe deu permissão para isso, levando nossa garotinha a supor que esse é o jeito dele de fazê-la se sentir como uma filha ilegítima que não merece nem um suco. Lainey decide devolver o suco, mas ele escorrega acidentalmente, fazendo com que sua perna sangre. Sylvie rapidamente pega sua irmãzinha no colo e ordena que Lombardi chame o médico imediatamente. Talvez o irmão mais velho só esteja preocupado que o suco esteja envenenado? Sylvie pergunta se ela está bem, mas ela o ignora, já que, ele estava reclamando do suco dela há pouco. Lainey nem consegue entender o que se passa na cabeça de Sylvie, porque, ao contrário do enérgico e expressivo Enoch, Sylvie é mais quieto, mas ela sente que seu irmão se importa com ela. Isso porque ela é irmã dele, mas não é mais, certo? Ah, tecnicamente vocês serão meio-irmãos, mocinha. Mesmo assim, ela o afasta e pede para ele sair. Ela não quer ser traída de novo como foi em sua vida anterior, então decide se afastar agora e não esperar nada deles. Sylvie a chama pelo apelido, Lainey, mas ela pede para ele parar porque ele não é seu irmão. Isso machuca o coração do garotinho, e as palavras dela ecoam em seus pensamentos, fazendo com que todo o ambiente fique extremamente frio. Ela não acredita que ele está usando seu auror em uma simples criança, fazendo com que ela grite que está congelando, e Sylvie fica horrorizado ao perceber que nem sabia que já estava usando seus poderes. Ela então desmaia e jura que vai contar para o pai dele sobre isso, mas aí se dá conta de que, na verdade, ela não tem um pai. Nem o pobre bebê. Quando ela acorda, a primeira pessoa que vê é um pai preocupado, enquanto Sylvie se esconde atrás das cortinas com cara de culpado. Sylvie pede desculpas, mas nossa garota mal-humorada desvia o olhar, machucando o coração do irmão mais uma vez ao dizer que não quer falar com ele. Como pai deles, Gaspard entende que Sylvie nunca deveria ter usado a auror nela, mas espera que Lainey não ignore o pedido de desculpas do irmão. Lainey acredita que ele está do lado da Sylvie porque é o filho biológico, mas depois de ver o quanto seu irmão está infeliz e sabendo como é difícil controlar o auror, ela decide perdoá-lo. O rosto dele se ilumina na hora, e ele mostra aquele sorriso adorável ao agradecer à irmã mais nova. Neste mundo do romance, cavaleiros que conseguem manejar o auror são conhecidos como cavaleiros da alma. Existem 4 propriedades do auror que representam as 4 estações. O verão pode usar fogo, o inverno pode usar gelo, a primavera é para flores, e no outono, eles podem usar o auror das sombras. Sylvester nasceu como um cavaleiro do inverno, e ser exposta ao seu poder sobrecarregou bastante o corpo frágil de Lainey, deixando-a muito doente.
Felizmente, o Duque permitiu que Lulu cuidasse dela, o que não a surpreende, considerando a natureza bondosa de seu pai. Hoje, ela acorda com um Enoch preocupado, que se sente muito aliviado, já que ela já estava dormindo há 2 dias. Isso a surpreende, mas ela fica um pouco confusa sobre o motivo de Enoch estar ali quando deveria estar treinando. Ele a olha com uma expressão adorável, mostrando sua preocupação sincera por ela. No entanto, a expressão dela mostra que não está convencida, o que faz Enoch beliscar seu nariz de brincadeira, e o pobre irmão rapidamente leva um soco de cima para baixo. Agora que Lani pensa sobre isso, ela acredita que Enoch tem um papel importante no romance, mas por mais que tente, não consegue se lembrar do livro inteiro. Ela levanta a mão e casualmente pede mais informações sobre o romance, pedindo uma ajudinha de Deus, e Deus disse, não preciso dizer mais nada, e jogou um livro bem na cabeça dela. Pedir e receberás, pelo visto. Ela rapidamente confere o livro, e nele diz que os piratas enviaram de volta a cabeça da Imperatriz junto com o bebê chamado Ania. Lani fica realmente surpresa ao descobrir que é mesmo um romance, mas antes de qualquer coisa, já que os céus parecem estar ouvindo, ela pede ouro, vida eterna ou subir de nível, mas tudo o que recebe em resposta é silêncio, então acho que isso é um não? De qualquer forma, ela continua lendo, e de acordo com o livro, o imperador Gregor confinou a princesa coroada no palácio secundário, mas Lani fica muito confusa quando vira a página e a encontra em branco. Do nada, letras começam a aparecer, e dizem que quando Ania completar 2 anos, ela vai descobrir que voltou no tempo. Ania dá uma risadinha e está ansiosa pela chegada de Leonor ao Palácio Imperial para poder absorver sua incrível mana. Sendo uma regressora, ela entende que este é o momento em que o oráculo sobre a Shania será revelado e Leonor enfrentará o abandono de sua família. Ania está determinada a se manter saudável, e está realmente ansiosa para receber sua garrafinha de mana, que é a nossa pequena Lani. Fico surpreso com a reviravolta, mas ver uma criança adorável com pensamentos malignos me assusta ainda mais. Nossa garota imediatamente sente um calafrio, fecha o livro e fica confusa ao descobrir que a protagonista é uma regressora. Lani acredita que o livro vai se preenchendo à medida que a história se desenrola, e que, se ela for para o Palácio Imperial, Ania sem dúvida irá maltratá-la, então ela precisa encontrar um jeito de permanecer na mansão Ashania. Lani não tem outra opção a não ser tentar encontrar seu pai, mas Henry, o assistente do Duque, informa que ele está ausente no momento. Antes de sair, nossa fofinha lhe dá um docinho e decide voltar amanhã. No entanto, o Duque continua se recusando a vê-la no dia seguinte e no outro dia também. Mesmo assim, isso não vai impedi-la de fazer uma coroa de flores hoje, da qual ela tem certeza que seu pai vai gostar, porque ele sempre aprecia tudo o que ela faz. Falando nele, ela o encontra no corredor. Ela chama o pai, mas Gasparda apenas a encara com raiva e ordena que ela vá embora, o que parte seu coração. Mesmo assim, ela lhe entrega a coroa de flores e fica feliz quando ele a aceita, porque ele é esse homem, um homem de coração mole. Mas, para sua decepção, Gasparda pisa nela e a chama de lixo antes de ir embora. Isso confunde Lani, porque embora seu pai possa se sentir traído pelo que sua mãe fez, ela sabe que ele é um homem que nunca usaria palavras como lixo. Ela lhe dá um chute, fazendo cair no chão, antes de declarar firmemente que ele não é seu pai, o que surpreende Gasparda. A verdade é que, 3 anos atrás, na noite anterior à sua ascensão ao trono, esse homem acordou no corpo do Duque Gasparda, e a primeira pessoa que viu foi Noelle, que estava, nua. No começo, ele não percebeu que não estava em seu próprio corpo e apenas presumiu que o pai de Noelle, o Marquês Herona, estava usando a filha. Então ele avisou Noelle com ousadia que, se ela engravidasse, ele jamais reconheceria a criança como sua. Noelle agarrou a camisa dele e deu um soco em seu rosto antes de questionar quem ele era, pois tinha certeza de que ele não era seu marido, Gasparda. Depois daquele dia, ele ficou preso no corpo do Duque e só consegue controlá-lo durante a lua nova. A trama precisa dar uma acalmada. Então, além de reencarnação e regressão, agora temos possessão? Olhando para a garotinha indignada, ele percebe que elas são mesmo mãe e filha, já que as duas são malucas. Ele então afirmou que é o pai dela, já que quando estava no corpo de Gasparda, Noelle deve tê-la tido, e sua mana imperial foi transferida para ela. Está claro que a mamãe nunca traiu. Lani se recusou a reconhecer que ele é seu verdadeiro pai, o que irrita Gasparda, que explica que também não ficou feliz com a forma como sua mana foi passada para ela, então decide tomá-la agora, fazendo com que o corpo dela doa muito. Lani chama pelo pai, levando Gasparda a congelar antes de esfaquear a própria mão. Lani não tem certeza do que está acontecendo, mas ao ver Gasparda tentando se esfaquear, ela acredita que seu pai voltou, então rapidamente o impede. Felizmente, Henry chega para ajudar ela e o Duque, que desmaiou devido à perda excessiva de sangue. Henry corre para buscar um médico, mas Lani tem certeza de que ele está pensando que o Duque está tentando se matar depois de perder a esposa, assim como ela pensaria se não pudesse sentir mana.
Além da mudança de comportamento, ela percebe que a energia da aura sombria dele desapareceu, o que implica que outra pessoa está dentro do corpo de seu pai. Naquela noite, Lani examina o livro, mas nada foi acrescentado, possivelmente porque a história da protagonista feminina ainda não se desenvolveu, já que ela ainda é uma criança. Então, ela decide apenas praticar seu mana, já que agora há duas pessoas que o querem dela, Ania e quem quer que esteja dentro do corpo de seu pai. Hoje, a caminho de encontrar Gasparda, Nora, que tem o cérebro de uma criança de 1 ano, culpa nossa garotinha pelo que aconteceu com o Duque e ameaça puni-la enquanto brandiam um chicote. Isso só faz Lani dar uma risadinha, porque ela já passou por maus tratos muito piores na infância, então um simples chicote não a preocupa nem um pouco. Quando Nora está prestes a acertá-la, o Duque aparece e pergunta o que ela está fazendo com que a garota fique vermelha e explique que só está mostrando etiqueta para Lani. Gasparda usa suas habilidades, e Nora desaparece como uma bolha em um instante, deixando Lani apavorada. Aquele não é o pai dela. É a pessoa de sangue imperial que reside dentro do corpo dele. Lani sente que esse homem veio para matá-la, mas ele nega, dizendo que não ganharia nada matando uma criança. Mas ele acredita que ela pode ajudá-lo. Ele explica como está preso dentro do corpo do Duque há 3 anos, e como o corpo de Lani contém uma grande quantidade de sua mana, embora tenha certeza de que ela é fruto do Duque e da Duquesa. Lani fica tão feliz em saber que, afinal, não é uma filha ilegítima. Ela então descobre que a pessoa dentro do corpo de seu pai é Lucas Villanon, meio-irmão do imperador Gregor, que deveria ter se tornado imperador, mas foi emboscado no dia de sua ascensão, e que estar preso no corpo de outra pessoa deve ser uma maldição que Gregor lançou sobre ele. Lani propõe que eles trabalhem juntos para derrubar o imperador Gregor. O imperador é conhecido por ser um ditador, mas ele se tornará superprotetor com Ania, resultando na morte da casa de Ashania. Então, como diz o ditado, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Ela afirma que não é uma criança comum e sabe de informações que ele desconhece. Além disso, trabalhar com ela não vai custar nada para ele. Assim que Lucas concorda, eles fazem uma promessa de dedinho com um contrato que vai durar até ele voltar para o próprio corpo e a casa Ashania se tornar um ducado autônomo. Lucas fica surpreso ao descobrir um feitiço de ruína sob eles, o que indica que Lani usou um juramento de feiticeiro. Nossa garota apenas dá uma risadinha e sai andando alegremente, porque se o contrato for quebrado, ela vai absorver toda a mana dele, que basicamente é a vida dele. Na reunião geral da casa Ashania sobre o oráculo, Gasparda anuncia que não vai mandar Lani para o Palácio Imperial. Isso faz com que um de seus vassalos o lembre de que, de acordo com o oráculo, Leonor é a filha do príncipe Lucas. Eles ainda estão procurando pelo príncipe, então ele acha que faz sentido mandar Lani para o palácio, especialmente porque todo mundo sabe que o pai e a filha não estão se dando bem no momento. Gasparda bate na mesa e lança um olhar furioso para o homem por suas alegações, que agora está tremendo de medo. Esse aí é definitivamente o Lucas de pavio curto. Para mostrar o laço próximo entre eles, nossa adorável pequenina pede um abraço ao pai, mas ele parece meio perdido nessa coisa de ser pai, então simplesmente pega a pequena Lani no colo como se ela fosse um brinquedo. Hora do plano B, que é dar um beijo no papai, o que o surpreende tanto que ele acaba quebrando a mesa inteira. Felizmente, Serenge está lá para convencer a todos de que é assim que o Duque demonstra o quanto se importa com a filha, fazendo com que a reunião termine com nossa menina salvo. Depois que todos vão embora, ela ouve Gaspar chamá-la de Lani, o que imediatamente faz ela perceber que esse já não é mais o Lucas. Então ela corre para abraçá-lo, porque seu papai finalmente voltou. Parece que ele só percebeu recentemente que alguém tomou conta do seu corpo, especificamente o príncipe coroado desaparecido. De qualquer forma, ele enfatiza que nunca vai mandá-la para o Palácio Imperial, e o motivo de ela ter sido enviada para o anexo é para protegê-la do imperador, porque a casa está escondida por um escudo. Para provar seu amor, ele mostra a ela a carta não aberta do templo que revelaria a identidade da criança ilegítima, e prontamente a destrói, porque todos os 4 são seus filhos amados. Esse amor paterno é algo que ela nunca conseguiu receber, não importa o quanto tenha tentado no passado, então ela fica bastante emocionada. Mas ela também está preocupada que o palácio continue querendo ela, fazendo com que o papai declare que vai se opor e aceitar a morte. Os dois têm personalidades completamente diferentes. Um é um anjo e o outro é diabólico. Enquanto isso, no anexo do Palácio Imperial, Ania fica chateada ao saber que Leonora não virá. Mas como isso já aconteceu algumas vezes antes, ela sorri e diz que tem mais opções para fazer isso acontecer. Esse garoto emana uma pegada meio choque. Tão malvado. Lani fica realmente chocada ao ouvir os pensamentos de Ania sobre o livro. E para piorar, ela acabou de descobrir que a protagonista feminina é uma regressora reincidente. Enquanto ela quebra a cabeça, Lulu e Lala ficam babando pela fofura dela antes de avisar que os 2 irmãos saíram com Tristan Saloa, o que a faz lembrar que esse tal Tristan é o protagonista masculino do romance. Gaspar pode até ter sequestrado Ania na história, mas nunca tocou em um fio de cabelo dela.
Ainda assim, no final, Tristan e o Imperador massacraram brutalmente toda a família Shania. Como ela tem contato com Lucas, sente que pode salvar sua família. Então, por enquanto, ela precisa descobrir como conseguir o Elixir. No romance, Jacari, seu irmão mais velho, conseguiu o Elixir Panacea porque Tristan, o comandante da famosa Ordem de Cavaleiros, os Lobos Vermelhos, teve que lidar com uma guerra civil envolvendo a Casa de Saloa. Como resultado, a missão foi passada para os Lobos Negros, liderados por Jacari, e foi assim que ele acabou adquirindo o Elixir. Jacari a mania, então nossa garota esperta pretende substituí-lo como comandante dos Lobos Negros. Quem é o melhor candidato? O mano mais velho, Enoch, que gosta tanto dela e com certeza vai entregar o Elixir para ela. Ela então vai até o pai e diz que quer aprender esgrima com o irmão mais velho Enoch para poder observá-lo treinar. Para convencê-lo, ela se gaba dizendo que também consegue usar Auror, mas a verdade é que ela não nasceu com esse dom e está fingindo que seu mano é Auror. Gaspar, enganado e orgulhoso, afirma que ela pode se tornar uma cavaleira do verão, então agora ela tem permissão para visitar o campo de treinamento. Agora, no campo de treinamento, Lainey parece tão fofa que nós não consegue evitar de se derreter pela irmãzinha. No entanto, esse garoto ruivo, Trashel, comenta que não há nada de adorável em Lainey e insiste que ela é como qualquer outra criança. Enor dá um grande abraço em Lainey e pergunta a Tristan se ele está cego, porque obviamente nossa garotinha é a mais fofa de todas. O irmão mais velho então informa orgulhosamente a Tristan que Lainey poderia se tornar uma cavaleira do verão, o que faz Trashel dar uma risadinha, já que ele acha que a garota não é capaz de muita coisa. Isso irrita Enoch, levando a uma pequena discussão antes que Sir Barrista, que é o instrutor de Enoch e Tristan, intervenha para acalmar os ânimos. Lainey está assistindo os dois garotos lutarem, e só pela diferença no aura deles, ela já percebe que Tristan está em vantagem. Depois de um tempo, Barrista interrompe o treino e diz a Enoch que ele não precisa usar tanto aura. Ele então menciona que Tristan está em um nível diferente comparado a ele. Lainey sente pena do irmão, já que, pelo que ela viu, a postura de Enoch é muito superior à daquele garoto arrogante. Tristan deve ter ouvido ela, porque agora está caminhando agressivamente em sua direção, mas nossa heroína entende que essa personalidade irritante dele vem de uma infância infeliz. Para acalmá-lo, ela diz que ele é bonito demais antes de pedir desculpas por encará-lo, o que Tristan aceita. Deixa eu adivinhar, esse garoto vai se apaixonar pela nossa garota, certo? Depois do treino, Enoch carrega Lainey nas costas de forma carinhosa, mesmo estando exausto, o que só mostra o quanto ele se importa com ela. Um bebê carregando outro bebê é simplesmente a coisa mais fofa. Ela então pergunta se ele quer ser forte, mas fica surpresa quando ele responde, não. Ele explica que não precisa se tornar comandante dos cavaleiros, já que é o filho mais novo, então só quer se divertir. No romance, Enoch é um personagem que prefere levar a vida numa boa, diferente do Duque e da Sylvie, que estão sempre ocupados. Esse garotinho gosta de passar a maior parte do tempo brincando com Lainey, e ela aproveita cada momento. Mas agora as coisas mudaram, porque Enoch precisa ficar mais forte e encontrar o Elixir. Bem, a sorte está do lado da garota, porque ela descobriu recentemente um filhote de urso na floresta Shania, que conseguiu domesticar e agora ele até rola quando ela manda. Muito aleatório, mas acho que parabéns. Agora que ela terminou o treinamento com o Grizzly, é hora de ajudar o Enoch, e o plano dela é mostrar para ele que está sendo atacada por um monstro urso. O irmão mais velho corre até a irmãzinha e a protege com um galho de árvore infundido com sua aura, mas a atuação impecável do Grizzly faz Enoch perder o foco e sua aura se dissipa. Seus olhos marejados traem seu medo, mas mesmo assim ele tranquiliza Lainey dizendo que ela não precisa ter medo e promete protegê-la enquanto eles se abraçam. Ah, não é a coisa mais fofa? Tristan, se achando o máximo, chega e tenta usar sua aura para fazer o Grizzly ir embora, mas esse ursinho só obedece a Lainey. Mesmo assim, essa é a chance dela, então ela afasta o Grizzly, que felizmente impede a deixa e volta trotando para a floresta. Tristan acredita que foi ele quem o salvou, então olha para Lainey como se esperasse que ela dissesse algo, deixando nossa garota sem escolha a não ser fingir surpresa enquanto o agradece. Enoch, no entanto, parece um pouco abatido, então Lainey faz questão de agradecer a ele por ter tentado salvá-la. Ele responde dizendo que, como irmão dela, sempre vai protegê-la, dando um carinho suave em sua cabeça. Parece que o plano da Lainey funcionou maravilhosamente bem. Enoch está se sentindo mais motivado para ficar mais forte e ser como Tristan, o que deixa Lainey muito orgulhosa e lhe dá esperança de que Barristan reconheça seu potencial. No entanto, esse cara desanima Enoch mais uma vez, dizendo que ele nunca será tão forte quanto Tristan e que só deve treinar quando ele mandar, levando nosso pequeno chefe aqui a lançar um olhar feio para ele, já que está muito desconfiado. Enquanto isso, Sylvie está chorando baixinho debaixo de uma árvore, o que Lainey percebe, e ela rapidamente o abraça, perguntando o que aconteceu. Ele percebeu que, desde que ela aprendeu a falar, tem tentado cuidar dele e de Enoch, o que o faz lembrar da bondade do pai deles e prova que ela é definitivamente filha do pai deles.
Ele suspeita que é o filho ilegítimo, já que é um covarde e, ao contrário do pai deles, tem dificuldade em manter a compostura. Lainey fica surpresa que ele ainda se sinta mal por tê-la machucado com sua aura antes, mas ela não pode deixar que esses mal-entendidos se acumulem, então afirma que o pai deles não é tão bonzinho assim e também pode cometer erros. Eles vão até o escritório do pai e dizem para Sylvie assistir enquanto ela quebra o vaso do pai, dá um soco nele e, no geral, causa o maior caos. Ela então congela quando o pai finalmente fica bravo e a chama pelo nome completo. Esse é o medo de toda criança, com certeza. Ela corre até Sylvie e aponta que o pai dela também pode ficar bravo, o que realmente toca Sylvie pelo esforço dela, a ponto de ele decidir intervir e assumir toda a responsabilidade. Os três se acalmam e, depois que Sylvie admite que ainda se sente mal pelo que fez com Lainey, o pai deles o tranquiliza dizendo que é normal crianças cometerem erros. Ouvir o pai deles faz ela se lembrar de como, em sua vida anterior, tudo que ouvia quando era criança eram xingamentos. Ela não consegue deixar de se perguntar se ter alguém como Gasparda poderia ter mudado sua vida. Ela então percebe como o humor do pai muda quando Sylvie o chama de forma adequada, então ela avisa Sylvie sobre isso, e o pai deles é sincero e admite que realmente parece distante. Isso faz o menino corar, e ele está prestes a chamá-lo de pai, mas Lainey o interrompe, sugerindo que ele deveria usar a palavra papai daqui pra frente. Assim que ele diz isso, ambos ficam um pouco sem jeito, enquanto a garotinha só fica feliz que o problema foi resolvido. O próximo problema a ser resolvido é como fortalecer a aura de Nox, e embora ela não seja alguém que possa ajudar muito nesse aspecto, ela espera conseguir encontrar o verdadeiro mentor de Tristan no romance. Agora que pensa nisso, ela gostaria que houvesse continuações do livro que recebeu, já que saber mais sobre Tristan seria bastante útil. Ela então observa um desenho de pentagrama com orbes em cada ponta na parte de trás do livro, e uma das 5 orbes começa a se iluminar, apontando para alguma coisa. Ela segue na direção indicada e, para sua surpresa, a orbe aponta para Tristan, que friamente a informa que o treinamento de Nox está completo e que ela deve ir embora. Ela não pode simplesmente ir embora agora, então segue, mas acaba caindo, fazendo com que seu livro caia nas mãos de Tristan. Ele se pergunta por que ela está segurando um livro em branco, mas os olhos de Lainey se arregalam porque o livro parece se iluminar quando ele o toca, então ela pede de forma fofa para que ele devolva. A fofura dela não parece ter efeito nenhum sobre esse cara, e ele ainda comenta que não suporta isso antes de devolver o livro para ela. Uma nova sequência foi adicionada, que é a história de Tristan. Finalmente podemos ler o que essa criança está pensando e, meu Deus, veja quem está discretamente dando tchau para nossa filhinha. Ele diz desprezar a fofura dela, mas a verdade é que ele quer apertar suas bochechas gordinhas, e quando ele comenta friamente que nós deve estar tendo dificuldades com ela, no fundo ele sente ciúmes por ter uma irmã adorável como ela. Então esse cara é, hein? Ok, bonitinho. Lainey continua lendo, e parece que foi Barristan que incutiu em Tristan a obsessão por vencer. Mas o que realmente chama sua atenção é a parte em que Tristan encontra um espadachim misterioso de olhos cinzentos. O espadachim quer que Tristan prove seu valor no próximo festival da Fundação antes de decidir se ele é digno de se tornar seu discípulo. Essa é a pista que Lainey está procurando, já que ela tem certeza de que esse é o verdadeiro mentor de Tristan no romance. Por isso, ela quer que Enoch vença o festival da Fundação, na esperança de que o mentor o escolha como discípulo em vez de Tristan. No dia seguinte, Enoch informa Lainey que, após o ataque do urso, percebeu o quanto é fraco, mas jura que vai se tornar forte o suficiente para protegê-la, fazendo com que nossa pequena chefe dê um sorriso malicioso antes de afirmar que pode torná-lo forte. Ela começa a contar que, em sua vida anterior, foi uma grande espadachim, levando Enoch a acreditar que ela está falando sobre seu sonho. Mas ele ainda presta atenção quando ela continua dizendo que tem muitos discípulos. Ela pode pular de um penhasco, escalar usando uma faca e está prestes a contar como seu treinamento foi muito mais brutal, mas decide parar por aí. Para sua surpresa, Enoch acredita em tudo que ela diz e agora está maravilhado, deixando nossa garota preocupada com como essa criança doce poderia sobreviver nesse mundo brutal. De fato, tão precioso e precisa ser protegido. Ele diz que está pronto para ser discípulo dela, mas depois de apenas 30 minutos do treinamento físico de agente especial dela, o pobre Enoch desiste. Ainda assim, a senhorita Sargento incentiva a ir até o limite. Eles já estavam treinando há um mês e agora, quando o Grizzly faz um ataque repentino, Enoch simplesmente sorri. Agora ele consegue facilmente derrotar o urso com uma espada, o que deixa Lainey impressionada. Aviso, nenhum animal foi machucado neste vídeo, já que Lainey garantiu que colocou uma proteção ao redor do corpo do Grizzly. Enfim, é hora de começar o treinamento deles, porque graças à sequência de Tristan, ela sabe tudo o que Tristan aprende, e está convencida de que pode ajudar Enoch com o treinamento de aura dele. Ela então explica que o objetivo deles é vencer o evento de esgrima, fazendo com que Enoch diga que isso é impossível, mas o irmãozão acaba levando uma bronca.
Ela aprende no livro que Barristan usa a ajuda de um cavaleiro do inverno para fortalecer a aura de Tristan, porque treinar com atributos opostos parece ser o método mais eficaz. Uchi Dias também tem um cavaleiro do inverno, então ela corre até o quarto de Sylvie e pede a ajuda dele. Mas ela é rapidamente rejeitada porque parece que o irmão mais velho, Sylvie, está com ciúmes, já que Lainey só está passando tempo com Enoch. Ela rapidamente diz o quanto gosta dele, e com aquele olhar fofo de quem está implorando, Sylvie acaba cedendo e concorda em brincar com ela e Enoch. Assim, mais um mês se passou com o exercício de fortalecimento de aura deles disfarçado de brincadeira. Hoje, ela fica surpresa ao saber sobre a reunião do Conselho dos Anciãos, que contará com a presença dos chefes das casas e dos anciãos das 5 casas nobres. O que é estranho nisso é que a reunião está sendo realizada na residência de Utinia, em vez do Palácio Imperial. No romance, assim que a traição de Gaspar fracassou, todos os seus vassalos imediatamente lhe viraram as costas, e Lainey planeja mudar isso hoje. Enquanto está no salão, Lainey ouve Rodin, um ancião da casa Ardell, dizendo que Lady Ardell não poderá comparecer hoje porque nasceu com afinidade com o elemento água, o que a torna propensa a doenças. Rodin lança um olhar para Lainey antes de afirmar que é melhor ser doente, mais poderosa, do que ser saudável e sem talento. Porque os adultos estão sempre tentando competir com uma criança de 3 anos. O ancião da casa Utinia pede a Rodin que tenha cuidado com seus comentários, mas isso não o impede, levando nossa garota a atingi-lo com o que eles pensaram ser uma aura de fogo. Os Otinias não toleram desrespeito é o novo lema da família que ela criou hoje. Então, com um sorriso malicioso, ela pede desculpas sem muita convicção. Isso enfurece esse roedor, e os outros tentam acalmá-lo até que Gaspar chega. Na verdade, o Império Vilima era antigamente repleto de feiticeiros e espadachins mágicos capazes de rivalizar com o reino mágico de Acria, mas a linhagem dos Cavaleiros da Alma foi gradualmente entrando em declínio ao longo do tempo. Isso faz com que Lainey se gabe um pouco mais, e todos ficam surpresos ao descobrir que ela também pode usar a aura de gelo, mas ela acaba parando porque podem perceber que ela está apenas fingindo ser humana. No entanto, os anciãos continuam pressionando para que ela demonstre mais de suas habilidades, fazendo com que o Duque ordene que parem porque sua filha já está cansada. Um dos anciãos insiste, fazendo o Duque perder a paciência e usar sua aura sombria nele, perguntando se deveria simplesmente explodir a cabeça dele agora. Pavio curto? Sim, esse é o Lucas. Lainey fica impressionada com a habilidade de Lucas em usar a aura sombria de Gaspar com facilidade, o que a faz se perguntar como alguém tão poderoso quanto ele poderia ter sido atacado por Gregor, mas isso é uma preocupação para outro momento, porque agora é hora de ela salvar o ancião. Ela o chama de pai e o incentiva a se acalmar. Felizmente, Lucas obedece, embora ordene que a reunião do conselho seja cancelada hoje. Agora que estão só os dois, Lainey repreende Lucas por não agir como seu pai, preocupada que eles possam ser pegos, enquanto esse cara simplesmente diz que vai fugir se isso acontecer. Isso deixa a nossa garota furiosa porque, eles têm um contrato, mas ouvir ela tagarelar faz Lucas pensar que eles têm algumas semelhanças. Ele então se pergunta por que ela nunca o chama de pai quando estão sozinhos, o que a surpreende, mas ela faz isso mesmo assim, fazendo com que ele se assuste. Ela o chama de pai de novo, desta vez com aqueles olhos lindos e brilhantes, o que faz Lucas ficar tenso, dando a entender que não gosta, então ela promete não chamá-lo assim novamente antes de sair correndo. Depois que ela vai embora, Lucas suspira porque Lainey ainda não percebeu que o Duque Utinia não é seu único pai. É verdade, ela tecnicamente tem 3 pais, sua mãe, Gaspar, seu pai biológico, e Lucas, seu pai de alma. Tatai espiritual, mana papai? Não importa como você o chame. Naquela noite, enquanto Lainey finge dormir, ela ouve Lulu e Lala discutindo histórias de que o imperador está furioso com o Duque por não entregar Leonora e agora pretende tomar todas as terras e propriedades que ele deu como contribuições de guerra. Também parece que os Otinia estão passando por dificuldades financeiras no momento porque os produtos que seriam vendidos na loja do pai da duquesa estavam a bordo do navio que afundou, então o Duque os ajudou financeiramente. Para salvar sua família, Lainey pede permissão ao pai para viajar até Ardell, uma cidade famosa por suas atividades de lazer. A casa Ardell é uma das 5 casas nobres e, embora sejam incrivelmente ricos, a filha do conde é muito fraca. Na história, Annie ajuda a filha do conde a se recuperar, ganhando uma grande recompensa, então Lainey decide roubar essa oportunidade e curar Lady Ardell ela mesma, porque é a única maneira de conseguir o apoio do conde para salvar as propriedades da família. No entanto, enquanto está na carruagem, ela questiona por que Tristan está com ela, o que faz com que Lulu revele que Tristan tem negócios em Ardell. Quando eles chegam, Lainey percebe um clima diferente na cidade porque o lugar cheira a dinheiro, o que faz Tristan lhe entregar seu lenço, que Enoch rapidamente joga fora. Em seguida, ele se ajoelha e entrega o lenço para ela, pois é correto que um irmão seja o cavaleiro de sua irmã. Isso a faz lembrar que, neste mundo, lenços têm um significado, e Tristan deu um para Nia enquanto confessava seu amor por ela. Enoch então lança um olhar fulminante e xinga Tristan antes de carregá-la, deixando Lainey preocupada que talvez ela o tenha treinado demais.
O Imantfent Enor se foi. Desde que chegaram a Ardell, Lainey percebeu que Tristan parece abatido, e pelo que ouviu, o Duque Siloa também veio visitar Ardell, o que é estranho. Felizmente, ela tem o livro que encolheu com magia para investigar o que aconteceu com Tristan. Enquanto lia, ela descobriu que o garotinho precisava brandir sua espada 1000 vezes por dia, mesmo com a mão já sangrando. Barrista o chutava para motivá-lo a continuar. E sabe o que é pior? O próprio pai de Tristan parece não se importar em ver isso acontecer. O Duque Siloa compara Tristan a Jacari, que já conseguia manejar a espada Auror melhor na mesma idade, antes de chamar o próprio filho de inútil. Agora eu sinto pena do nosso ruivo. Isso não surpreende Lainey, porque esse tipo de passado é comum para um protagonista masculino ter que enfrentar, mas ela não consegue evitar se sentir péssima, porque isso já não é mais um romance para ela. É a realidade dela. Ela então decide eliminar Barristan, não só para ajudar Tristan, mas para garantir que não haja obstáculos para o crescimento de Enox. Então ela começa a investigar. Enquanto segue Barrista, ela acaba entrando no Bold Hash, a casa de jogos de Ardell, e não consegue acreditar que o cara realmente trouxe uma criança, Tristan, para esse lugar. Aliás, nossa garota não tem problema nenhum em segui-lo por aí porque ela tem uma capa de invisibilidade que roubou da casa deles. Então assim que Barrista e o gerente da casa de jogos começam os negócios, Lainey ativa sua ferramenta de gravação. Ela fica chocada ao descobrir que Barrista é um fornecedor de pedras de Auror, e o motivo de ele ter trazido Tristan com ele é para extrair Auror fresco dele, que vale 10 vezes mais dinheiro. O negócio é ótimo, mas o gerente está preocupado com eles discutindo seus negócios ilegais na frente da criança, mas Tristan parece ter sido hipnotizado. Isso está ficando totalmente fora de controle, porque extrair um Auror na verdade encurta a vida de uma pessoa. Que papelão. Esse cara merece uma morte horrível. As pedras de Auror são úteis para criar ferramentas mágicas e, como são lucrativas, muitas pessoas as comercializam ilegalmente. O gerente é tão perverso quanto o Barrista, como se vê por sua empolgação ao extrair Auror da renomada Casa Saloa. Ele coloca o extrator de Auror na testa de Trista, e enquanto Lainey sabe muito bem que esse homem eventualmente matará sua família, Trista é uma criança que precisa ser protegida. Ainda com a capa, ela morde a perna dele para transferir mana suficiente para acordá-lo, fazendo Tristan gritar de dor e, por fim, voltar ao normal. Trista rapidamente questiona o que fizeram com ele e por que há tantos extratores de Auror na mesa, levando o Barrista a exclamar que, como seu instrutor, ele deve confiar nele, antes de afirmar que essa atitude dele é o motivo pelo qual sua mãe o deixou. No romance, a mãe de Tristan foi expulsa porque o duque parecia cansado dela e queria substituí-la por uma nova duquesa, mas o pobre garoto não fazia ideia disso e achava que sua mãe o havia abandonado. Ania foi quem encontrou a mãe dele e esclareceu o mal-entendido. Justo quando Lainey acha que já teve o suficiente desse adulto se aproveitando do trauma de uma criança, ela decide tocar a flauta doce, o que expõe o lado sujo de Barrista. Depois que Tristan descobre que seu próprio professor está vendendo seu Auror por dinheiro, ele pega a flauta doce e tem certeza de que o Duque não vai tolerar isso. Em seguida, ele sai da sala e diz a Barrista para se preparar para o julgamento, mas Lainey demora demais para segui-lo. O gerente decide encerrar as negociações daquela noite e chama sua escrava, Célia, que para ao avistar um pé. E o pé da Lainey escapou do manto. Barrista imediatamente arranca o manto e começa a gritar com Lainey, forçando Célia a se colocar entre eles para proteger a menina, mas ela acaba sendo atingida no processo. Não é surpresa que alguém que abusa de crianças também agrida mulheres. Usando a arma mágica de controle de escravos, ele ordena que Célia mate Lainey, uma verdadeira criança de 3 anos, e quando Célia se recusa, a corrente em seu pescoço começa a eletrocutá-la. O gerente ainda diz a Célia que seu filho, que já está no abrigo Primien, morreria se ela continuasse a recusar suas ordens, o que faz com que Lainey finalmente tome uma atitude, e ao concentrar mana nos pés, ela acerta um chute voador bem no rosto de Barrista. Isso derrubou rapidamente, e Lainey fez questão de quebrar a ferramenta de controle de escravos antes que esse gerente irritante se aproximasse sorrateiramente por trás dela. Lainey jura que vai denunciá-lo porque a escravidão é ilegal, e se for preciso prova, Tristan tem um gravador. Mas esse homem simplesmente e porque o Duque Saloa parece ser um grande investidor no seu negócio. Beleza, se esse lixo do Duque Saloa não vai fazer nada a respeito, ela pega seu colar apito, que ganhou do pai e pode usar se precisar de ajuda. Ela fica uma graça soprando o apito, e bum. O telhado da casa de apostas está todo destruído, e lá está ninguém menos que Gasparda. Ele então pousa casualmente onde Lainey está e anuncia que o pai chegou, não o papai, o que significa que é o Lucas, o que também significa que você está morto. Lainey corre até ele, e Lucas rapidamente a pega no colo, limpa o nariz dela e então muda para aquele modo de pai sério ao observar a bagunça ao redor. Ele então lança um olhar maligno para o gerente e pede que ele explique por que sua filha está chorando em uma casa de apostas, deixando o gerente tão nervoso que ele usa a empregada como escudo. Sou só eu, ou Lucas realmente se apegou a Lainey?
Lucas então se prepara para acabar com o gerente, mas para quando o homem grita que eles estão em Ardell e que matá-lo poderia causar um conflito entre famílias. Mas Lucas, sendo Lucas, não vê problema nenhum em começar uma guerra, o que deixa Lainey horrorizada. Ela impede o pai, já que foi a Ardell em busca de ajuda financeira, então ter um problema com ele seria um grande transtorno, a menos que ela tenha provas para denunciar legalmente esse gerente trapaceiro. De repente, alguém joga o gravador para ela e, para sua surpresa, Tristan voltou. Esse ruivo percebeu que algo estava errado quando viu as marcas de mordida de dente de leite na perna, e ao vê-la agora, ele supõe que ela estava ajudando. Mas ele acha que eles podem conversar sobre isso depois. Tristan informa Gasparda que ele pode punir o gerente porque agora eles têm as provas. E, veja só, o pai malvado e charmoso garante que o homem sofra antes de matá-lo. Agora que tudo está resolvido, Lainey se aproxima de Célia, que está preocupada que seu filho, que atualmente está no abrigo, esteja em perigo. No romance, o abrigo Brinin é um orfanato falso criado pelo palácio, nobres e donos de escravos para coletar pedras de auror das crianças, e é lá que está localizada a maior arma do romance, com a qual ela precisa lidar antes que Ania possa sair do palácio imperial. Lainey estende a mão e diz a Célia que eles devem salvar seu filho juntos, o que confunde Lucas, mas Célia promete fazer o melhor que puder para ajudar a jovem. Lucas não tem muita certeza no começo, mas quando Célia diz que consegue sentir o mana nobre e caloroso de Lainey, ele não consegue deixar de sorrir como um pai orgulhoso e decide recebê-la como a nova empregada de Lainey. O pai parece simples de bajular. Bonitinho. Depois disso, Tristan finalmente tem a chance de perguntar a Lainey por que ela decidiu ajudá-lo, já que teria sido melhor para a casa Utinia se ele estivesse fora do caminho. Ele pode parecer um pouco intimidador à primeira vista, mas no fundo, ele acha que nossa garotinha é um anjo por dentro e por fora. Mas, sendo uma criança esperta, ele se pergunta como alguém como ela consegue usar ferramentas mágicas e como conseguiu encontrar o caminho até um lugar de aposta sozinha. Tristan começa a ficar desconfiado, então ela decide encantá-lo com sua fofura e confessa de forma brincalhona que o seguiu porque gosta dele. Ela diz isso de um jeito tão adorável antes de se agarrar a ele, fazendo com que esse ruivo fique completamente vermelho. Enquanto isso, o pai, surpreso com as palavras da filha, acaba destruindo toda a casa de apostas. Ele está agindo muito mais como um pai do que imagina. No dia seguinte, eles lidam com o Conde Ardell, que agora quer discutir sobre a casa de apostas destruída. Mas o pai parece despreocupado, enquanto nossa fofinha está ao lado dele e escuta tudo atentamente. Ela belisca a coxa dele e diz para ele falar com educação, fazendo com que Lucas pareça forçado ao se desculpar e pedir para o conde enviar a conta dos danos. A verdade é que o Conde Ardell se arrepende de não ter tomado uma atitude em relação ao que estava acontecendo na casa de apostas, e o motivo da conversa hoje é para agradecê-lo. Lainey então conhece a filha do conde, Laureline Ardell, que está parecendo super fofa agora, mas nossa garota sabe que ela se tornará uma feiticeira notável no futuro. Lainey está realmente aproveitando seu momento tranquilo de chá. Nos últimos meses, Lainey esteve extremamente ocupada, desde descobrir a presença do príncipe coroado desaparecido no corpo de seu pai até aprimorar suas habilidades com mana e treinar Enoch e Sylvie. De repente, Laureline começa a tossir e fica mais pálida por causa de uma doença conhecida como explosão de mana, causada pelo mana de propriedade de água dela. O objetivo de Lainey é se aproximar de Laureline antes de ajudá-la com sua doença. Mas talvez ela tenha herdado a bondade do pai, pois se sente péssima ao ver uma criança sofrer. Ela pode planejar como salvar as finanças da família depois, mas por agora, quer tratar Laureline imediatamente. Mas elas são interrompidas quando o Marquês Brinen chega. Isso surpreende Lainey porque ele é dono do abrigo Brinen e é o vilão mais cruel do romance. Eu quase caí na dele por causa da aparência, mas um assassino sempre vai parecer lixo para mim. O Marquês fica empolgado ao ver Lainey depois de ouvir que ela tem potencial para se tornar uma cavaleira do verão. Isso imediatamente dá arrepios na nossa garota, porque ela sabe que esse homem só a vê como uma fonte de dinheiro de onde pode tirar aurora e mana. Brina então sorri ao informar Lainey que uma pedra de auror de uma cavaleira do verão é deslumbrante, antes de perguntar se ela gostaria de ver sua própria pedra de auror, o que faz com que ela responda com atitude ao recusar. Laureline então tranquiliza Lainey casualmente dizendo que não dói, e que extrair aurora e mana de vez em quando faz muito bem para a saúde, o que claramente não é verdade. O que é isso? Uma doação de sangue ou algo assim? Laureline sorri e diz a ela que o Marquês vem extraindo sua mana desde que ela era pequena, e que isso ajudou a estabilizar sua mana instável. Lainey não acredita que existam mais pessoas como o barrista, então ela sobe na mesa e começa a arrancar o cabelo do Marquês como se fossem ervas daninhas, fingindo que pensou que era poeira. O homem releva isso por enquanto e decide simplesmente começar a extrair a mana da Laureline, e a Lainey pode até parecer uma pirralha agora, mas quem se importa? Ela pega o extrator para brincar com ele, antes de deixá-lo cair de propósito, fazendo com que ele se quebre. O Marquês fica furioso e agarra Lainey pelo vestido, sinalizando que agora é a hora de ela apitar.
No entanto, ela fica surpresa ao ver que não só o Lucas, mas também o Enoch e a Sylvie chegaram, com os olhos carmesim brilhando de raiva. Por algum motivo, ver esses três correndo é muito engraçado. Lucas agarra Brinnen pelo pescoço e diz: "Quanto tempo, hein?", o que deixa Brinnen confuso, já que essa é a primeira vez que ele encontra o Dutch. Isso força Lainey a mudar rapidamente de assunto e convencer seu pai de que o Marquês interrompeu seu momento de brincadeira com Laureline. Lucas segura o ombro de Brinnen, causando arrepios no Marquês, já que só a energia dele é avassaladora, mesmo sem usar seu auror, então ele decide ir embora por enquanto. Depois que o Marquês foi embora, é a vez da nossa garota lidar com os meninos Utinia, já que eles deveriam estar ocupados com seus deveres agora. No entanto, ela é especialmente rigorosa com Enoch, cruzando os braços e assumindo uma expressão séria ao dizer que ele deveria estar praticando agora. Isso deixa o irmão mais velho tão nervoso que ele vai embora com Sylvie, enquanto Lucas comenta que terá mais conversas com Cord. Agora que estão só as duas, Laureline toma a palavra porque sabe que Lainey quebrou o extrator de propósito e forçou o Marquês a ir embora. Laureline, como era de se esperar de uma grande feiticeira do futuro, é inteligente, então Lainey escolhe ser honesta com ela para ganhar sua confiança, explicando que veio tratar sua doença. Lainey então lhe oferece uma pedra de auror de um cavaleiro do verão criada por Enoch, e assim que Laureline a toca, seu corpo começa a rejeitá-la, o que é natural, mas ela vai se sentir muito melhor depois de um tempo. Sem a explicação de Lainey, Laureline percebe que a solução para o seu mana de água turbulenta é usar mana de propriedade de fogo. Depois disso, Lainey a informa que o método de Brinnen para coletar mana está encurtando sua vida, mas ela não consegue explicar como sabe disso. Felizmente, Laureline não pressiona Lainey e simplesmente pergunta por que ela está ajudando, fazendo nossa garotinha sorrir antes de responder que não gosta de vê-la doente. Todo verão, os Cavaleiros Lobos Vermelhos e Brancos se reúnem em Ardell para treinamento, e o torneio de esgrima é anunciado lá. Para sua decepção, Barrista aparece e parece não ter sido demitido, provando que o Duque Siloa não ama o próprio filho. Meu humor fica completamente arruinado toda vez que vejo esse cara. Ele anuncia os cavaleiros que vão competir no torneio, incluindo Tristan, mas Lainey fica confusa quando percebe que Enoch não está presente. Lainey o procura e o encontra escondido atrás de um arbusto. O doce garoto começou a chorar ao dizer que não pode participar do torneio porque, pelo que ouviu, ele acontecerá em vales ou em navios para testar a adaptabilidade dos cavaleiros. Pode parecer algo pequeno, mas quando Enoch confessa que tem medo de água, isso faz Lainey se lembrar do papel importante que ele desempenhou no romance. Imagino que você possa considerar isso um papel estranho porque, na história, Enoch tem medo de água e Anya simplesmente se livra dele jogando chá nele. Lembrando disso, Lainey olha para o irmão com decepção, porque ser derrotada pelo chá é simplesmente... Uau! De qualquer forma, ela garante que tem um meio de superar seu medo, para que ele não precise se preocupar e possa simplesmente participar do torneio. Claro, essa garota atrevida está mentindo, mas ela se levanta e sorri, dizendo para Enoch confiar nela, o que esse menino doce faz, fazendo com que ela se sinta culpada mais uma vez. Eles vão até Barrista e Enoch declara que vai participar do concurso, mas o cara feio simplesmente ri e diz que, se ele conseguir usar uma espada de auror como Tristan, pode entrar. Uma espada de auror é uma habilidade que permite a um cavaleiro criar uma espada apenas com seu auror. Mas quem disse que Enoch não consegue fazer isso? Por quê? Depois de todo o treinamento com Lainey, agora ele consegue facilmente criar uma espada de auror sozinho. Barrista não tem escolha a não ser qualificá-lo para o evento. Depois disso, eles vão até a praia dos Ogenis, e Lainey inventa uma desculpa dizendo que só vieram para brincar. Ela acha surpreendente que Enoch tenha tanto medo de água, a ponto de não conseguir nem ficar perto, considerando o quanto ele costumava gostar de praias. Enoch responde imediatamente que tudo isso ficou no passado, levando Lainey a pensar se a praia o faz lembrar da mãe deles. O corpo da duquesa não foi encontrado, então todos ainda têm esperança de que ela esteja viva em algum lugar, mas nem mesmo Lainey sabe, pois isso não é abordado no romance. Se a mãe deles realmente estiver viva, ela espera encontrar informações sobre ela no livro. Por isso, ela pretende reunir todas as continuações dos personagens. Um garoto chamado Wilhelm da casa de Braine aparece, mas Lainey percebe que não consegue se lembrar desse personagem no romance, embora o olhar sem vida dele já a deixe arrepiada. No entanto, ela se surpreende quando Sylvie sai da carruagem com ele e diz que ele veio para ficar de olho em qualquer coisa que Wilhelm queira com ela. Lainey está na água, mas Wilhelm não se importa em se molhar ao se aproximar dela e informar que veio amando de seu pai, o que a deixa confusa porque ela não se lembra de o Marquês Braine ter um filho. Em seguida, ele a informa que ela foi convidada para a cerimônia de salvação e lhe entrega o cartão de convite, mas ela sabe, por sua experiência como agente especial, que esse garoto é perigoso. Lainey não fazia ideia de que tinha recuado demais e estava se afogando, mas Wilhelm apenas olhou para ela e murmurou algo. Sylvie rapidamente a pega no colo enquanto Enoch parece ansioso, levando-a a agradecer aos irmãos.
Enoch não percebe que entrou na água porque só pensava em salvá-la, fazendo com que os dois se abracem, enquanto Sylvie, o mais velho dos três, lança um olhar mortal para Wilhelm antes de acertá-lo no rosto. Ele está pronto para dar outro soco quando Lenny intervém e usa seu charme para pedir que todos voltem juntos para casa. Eu adoro quando um personagem despreocupado fica furioso só para proteger quem ama. Assim, Sylvie volta ao seu jeito relaxado de sempre e, enquanto saem, ela se lembra de Wilhelm dizendo, enquanto ela se afogava, que uma criança humana como ela é fraca. Bem suspeito, mas pode ser um potencial protagonista masculino. Quando eles chegam em casa, Lenny conta ao papai que vai à festa da casa Braine porque precisa encontrar a arma antiga escondida lá. Somente crianças de casas nobres com talentos notáveis são convidadas para o evento da salvação anual, organizado pela Casa Braine. Esse também é o local do abrigo Braine, o maior orfanato do Império Vilinen, então ela pretende salvar o filho de Celia e pegar a arma esta noite. Seus dois irmãos estão ocupados se preparando para o torneio, e seu pai foi convocado ao palácio, então apenas Celia a acompanhou ao banquete, que está decorado com pedras de mana e auror. Na verdade, existem duas maneiras de coletá-las, minerando ou extraindo do corpo humano. Muita gente acha que o Marquês tem várias minas de pedras de mana, mas se você olhar com atenção para aquela torre sombria ali, vai ver que é onde ele mantinha os órfãos e extraía a mana deles. Mas para que serve isso? Apenas para fins de decoração. Imagine perceber que aquelas luzes e balões são, na verdade, as vidas de crianças. Acho que vou vomitar. De repente, seu livro se ilumina novamente, então ela o segue e encontra Laureline e outras jovens. No entanto, nenhuma delas está onde a luz aponta, então ela continua seu caminho e descobre que está apontando para uma jovem solitária e bela, de longos cabelos loiros. Lenny fica surpresa ao saber que o nome da moça é Beluche Braine, já que ela é uma vilã no romance. Lenny faz Beluche tocar o livro, e assim, sua continuação é adicionada a ele. Parece que essa jovem está entre as crianças que estão presas e... O Marquês olha para ela de um jeito nojento e a chama de bonita. Isso lhe dá arrepios porque ela tem apenas 16 anos, e se não encontrar uma maneira de escapar desse lugar, pode acabar se tornando a próxima marquesa. Ela vai o quê? Esse homem é mesmo o pior vilão. Ele é um nojento, um tarado. E por hoje é só, pessoal. O que vocês acharam? Como sempre, não se esqueçam de curtir o vídeo e comentar para a próxima parte, assim a gente sabe que vocês querem mais.